I can do this all day, I can do this all night. Do this all night. Fala pessoal, está começando o primeiro podcast do Direito na Certa. Eu sou o Lucas Coutinho, jornalista. Já trabalhei na Record TV Interior, RJ aqui em Campos do Goytacazes. Você tem um quadro lá chamado Qual é a Boa? Um quadro de entretenimento. Hoje vamos falar de um assunto sério, a prova da Polícia Federal. E para falar um pouco sobre essa prova, nós vamos conhecer um pouco o que é um advogado. E com ele que vai explicar a gente, Patrick Benedito, que estudou no Centro Universitário Fluminense, o Uniflu daqui de Campos, da Faculdade de Direito. Patrick, boa noite, bom dia, boa tarde. Boa tarde, boa madrugada. Seja bem-vindo. A gente está fazendo essa introdução toda porque a gente não sabe que horas você vai estar ouvindo a gente. Então, se você está escutando a gente à noite, boa noite. Bom dia, bom dia. Então vamos lá, Patrick. O que é um advogado? Então, nada mais é do que um maluco que estudou 5 anos a vida inteira e ainda tem que passar na prova da OAB, que são 2 fases, chato pra caraca, mas graças a Deus no curso da faculdade consegui lograr esse êxito. E um advogado nada mais é do que ele é um operador do direito, é a pessoa que você precisa para acabar com a inércia do juiz, ou seja, tudo que você precisa falar com o juiz, o advogado é o caminho até o juiz. Há 2 semanas aconteceu a prova da Polícia Federal, correto? Exatamente. E de acordo com o portal de notícias do G1, a Polícia Federal foi autorizada a abrir o concurso público para 1.500 vagas, segundo a portaria publicada no Diário Oficial da União. As vagas do concurso foram para os seguintes cargos: 123 vagas para delegado, 400 vagas de escrivão, 84 vagas de papiloscopista e 893 vagas de agente. Todos os cargos são de nível superior de escolaridade. O último concurso da Polícia Federal, que é importante a gente ressaltar isso, foi realizado em 2018. Foram oferecidas 500 vagas para o agente, escrivão, papiloscopista, delegado e perito criminal. Os salários foram de R$ 11.983,26 centavos para agente, escrivão e papiloscopista e R$ 22.672,48 para perito criminal e delegado. As vagas foram preferencialmente para os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e em unidades de fronteiras. Lembrando que esse ano a prova é para todo o estado do Brasil. Exatamente. Correto, Patrick? Antes da prova acontecer, teve algumas polêmicas, né? Que sobre adia, remarca a prova de novo. O que isso te atrapalhou, Patrick? Então, como sabemos, nós estamos vivendo uma pandemia, né? Questão do novo coronavírus. E isso acabou atrapalhando o psicológico dos concurseiros, porque você estava numa pegada, estudando, e aí de repente não vai ter concurso. E aí isso acaba desanimando o concurseiro. Então eu vou dar uma relaxada. E aí vai ter concurso, não vai ter. Aí você fica oscilando nos estudos e o parâmetro que a gente seguiu foi a prova lá do Paraná. O pessoal foi fazer a Polícia Civil lá, no dia da prova não teve prova. Então tava essa incerteza se vai ter ou não. Então isso acabou prejudicando quem estava estudando. Galera, para vocês estarem nos escutando, foram mais de 300 mil pessoas inscritas para fazer essa prova. Sendo que para agente de polícia tivemos 222.631 inscritos, escrivão de polícia 53.611 inscritos, delegado de polícia 27.751 inscritos e papiloscopista 17.622 inscritos. Patrick, você fez a prova para o cargo de delegado de polícia. Exatamente. O que foi concorrer com esse tanto de gente? Cara, para mim, eu até gravei um vídeo antes de partir para a prova. Para mim foi a maior alegria de toda a minha vida, em saber que um moleque que foi criado aqui, com o pé na lama, furtava cajado vizinho, invadia shopping center para assistir filmes gratuitos e tá podendo concorrer para um cargo excepcional, um cargo muito bom, que é o cargo de delegado. Então para mim isso foi uma honra muito grande. Eu por si só já estava satisfeito. E como foi sua preparação para a prova? Então, a minha preparação foi o seguinte: eu já vinha batendo para a prova da OAB, eu aproveitei esse gancho, comprei um curso do Gran Cursos Online, excelente. Inclusive eu quero ressaltar aqui, quero agradecer ao Gran Cursos Online, que na revisão de véspera, o professor de peça falou, vai cair essa peça, vai cair isso. E no outro dia estava lá tudo que ele falou que ia cair. Então foi maravilhoso. Minha preparação se deu com esse curso online,
com revisões de questões, revisões de simulados, letra de lei seca e jurisprudência o tempo inteiro. Quando você fala sobre peça, o que seriam essas peças? Essas peças são a prática do delegado em si. Por exemplo, ele vai representar pela prisão de um indivíduo, ele tem que peticionar isso. Ele vai representar por uma medida cautelar, ele tem que apresentar isso por escrito perante o juízo. Entendeu? É a petição que ele vai fazer para representar perante o delinquente. Sim, essa prova teve quantas questões? Então, a prova de delegado, eu achei muito puxada porque os demais cargos de delegados estaduais são pautadas em vários dias. Por exemplo, a primeira fase é um dia, daqui a 2, 3 meses a segunda em outro. E assim também foi para advogado. Você faz a primeira fase no dia, daqui a 2, 3 meses você faz a segunda. Na de delegado federal não, as duas fases são no mesmo dia. Então foram 8 horas e meia de prova, maçante demais. E na parte da manhã foi a prova objetiva com 120 questões. Já machuca muito. 120 questões objetivas de certo ou errado. E na parte da tarde foram as questões discursivas mais a peça prática. Dessas perguntas da peça prática, qual que você sentiu mais, assim, não sei? Então, na verdade eu nem posso falar que eu não sabia, porque na véspera ele falou, o professor falou, e caiu tudo que ele falou na peça. Ele falou, vai falar sobre a questão de pedofilia envolvendo internet, vai falar sobre essa questão do OCRIM, do ECA, do agente infiltrado, e foi tudo que ele falou. Na peça, assim, eu me senti seguro, porém na parte objetiva, que ao meu ver é a mais pesada, ficou assim aquela questão na balança. O que você acha se você não tivesse comprado esse curso online que teria acontecido você na prova? Teria me ferrado muito. Eu me ferrei, mas teria me ferrado mais ainda. Você teve quantos acertos? Eu tive quantos acertos? Eu fiz 75 acertos de 120 questões. Só que essa banca, ela é maldita. Ela não é de Deus, não. Ela é o tipo de banca que a que você errou, anula uma certa. Ou seja, como eu acertei 75 e errei 45, eu obtive no total de 30 pontos. Ou seja, não dá nem para passar debaixo da porta. E outra coisa também, o método que eu usei foi o método de um defensor público, que ele falou o seguinte, ele estudou a banca por anos e mostrou no vídeo, se você quiser depois você pode, eu vou deixar a descrição aqui embaixo, ele falando que a banca, ela pauta pelo seguinte, 3 versus 2. A cada 5 questões, 3 tem que ser certas e 2 erradas, ou vice-versa, 3 erradas e 2 certas. Então eu já fui armado para a banca. Eu fui entendendo o seguinte, se eu acertei essas 3 aqui são verdadeiras, as outras 2 terão que ser falsas. Salvo tem uma vez que dá 4 e 1. 4 certas e 1 errada, ou 4 erradas e 1 certa. Mas no restante, todas as provas do CESP-NB vêm pautando em 3 contra 2. Sim, interessante saber, hein? Muito bacana, muito bom mesmo. Patrick, o que faz um delegado? Então, antes de eu falar o que faz o delegado, você tem que entender o que é a Polícia Federal. Então, o nosso artigo 144 da nossa Carta Maior, a Constituição da República Federativa do Brasil de 88, eu sei que ninguém aqui já estava nascido, em 88, a gente não estava nem no saco dos nossos pais. Mas enfim, no artigo 144 fala sobre a questão dos órgãos de segurança pública. Polícias militares, polícias civis, corpos de bombeiro, polícias federais, né? E aí vem a Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, que foi a prova em si. E o delegado, ele é uma autoridade. Ele é uma autoridade capaz de presidir e instaurar inquéritos policiais. E o que seriam esses inquéritos policiais? Seriam, na verdade, elementos que compõem uma informação que o delegado de polícia vai averiguar em determinado crime, que ele precisa saber da autoria e da materialidade. Então, quando ele compõe esses elementos, ele lança isso para o Ministério Público. O Ministério Público vai analisar e vai oferecer ou não a denúncia para o juiz. Essa é a principal função do delegado. Agora eu te pergunto, qual a diferença de um delegado federal para um delegado civil? Então, primeiramente nós temos a competência, que a competência é totalmente diferente. O delegado de Polícia Federal, ele vai averiguar casos, em regra, que estão a par da União ou que estão ultrapassa nosso campo de visão Brasil, internacional, ou que é um caso que teve uma repercussão nacional, casos extremamente
importantíssimo que a Polícia Federal atua e a Polícia Civil também atua em casos importantíssimos, só que vai estar delimitado em regra a região do seu estado. Por exemplo, a Polícia do Paraná, ele vai estar submetido ao Paraná, a Bahia, São Paulo, São Paulo. Já a Polícia Federal não, abrange todo o território nacional. Bom saber. E qual, Patrick, é a remuneração de um delegado? Então, o delegado federal, inicialmente, ele vai ganhar em torno de seus 23 mil. E eu já quero fazer um adendo também sobre essa questão da equiparação de um delegado federal com um promotor e com um juiz. Ao meu ver, o concurso de delegado, ele é muito mais puxado do que o de promotor e de juiz. Por quê, Patrick? Porque, além de você estudar as matérias que o promotor estuda, as etapas que o promotor faz, por exemplo, a primeira fase objetiva, a segunda discursiva e a prova oral, você tem que fazer o TAF, que é o teste de aptidão física. Ou seja, você tem que ser um ET, você tem que saber muito, tem que falar muito bem, escrever muito bem, e além do mais, você tem que ser aquele Bolt, você tem que correr muito, você tem que nadar, você tem que ser o César Cielo, você tem que ser a menina do salto, você tem que saltar, você tem que fazer barra. Então, é muita coisa que você tem que ser. Um ser humano, eu acho que não é capaz de fazer isso tudo, mas na verdade é capaz porque nós temos delegados hoje, senão nós não teríamos delegado. Mas é muito puxado mesmo. E por que o piso salarial não é o mesmo para todos os estados? Essa questão dos estados é o seguinte, como eu falei anteriormente em alguns vídeos, o estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, a proporção geográfica é muito maior do que o estado do Acre, o estado do Amapá. Então, os tributos arrecadados pelos estados são maiores e a demanda também acaba sendo maior. Então, não tem como um delegado do Rio ganhar o mesmo valor do que de São Paulo, do que da Bahia, do que do Ceará. Não tem como, devido à demanda e devido à complexidade que se dá pelo tamanho do território. Uma curiosidade que me bateu aqui, você falou que o delegado tem que saber correr, nadar, saltar. E como que você se preparou para essas etapas? Então, como eu já sabia que eu não ia ser aprovado, brincadeira. Mas o meu preparo foi o seguinte, eu comecei fazendo academia, musculação, esteira, eu cronometrava, o pessoal achava que eu era louco, que eu chegava lá, a primeira coisa que eu fazia era subir na esteira, alongava e eu cronometrava, realmente. Era como se eu estivesse fazendo o TAF. 12 minutos ali, 3.300, 3.200, tentava fazer. E você começa a correr os 10 minutos numa pegada firme, aí nos 2 minutos finais você tem que acelerar. É o que a gente fala, é o famoso calcanhar no bumbum. Você tem que jogar o calcanhar e acelerar. Então o pessoal ficava me olhando na academia, nossa, ele é louco. E eu acabava aquele treino ali saturado, muitas das vezes eu ia pro banheiro passando mal realmente, porque o desgaste físico era muito. E eu comecei também a fazer um crossfit, para poder me dar uma sustentação nas pernas, porque a questão dos saltos, ele prisa muito nessa questão da musculatura, das articulações, então eu treinei bastante. E a natação eu empenhei um pouco, mas foi pouco, né? Sobre a questão de nadar, porque eu sou péssimo em natação, mas agora barra, a corrida eu já estava mais tranquilo. Você lembra de algum caso que algum delegado precisou nadar para resolver alguma coisa? Salvo o melhor juízo, não me recordo de um delegado ter que ir lá no mar salvar a pessoa. Eu até então não estaria privando o serviço do salva-vida, mas enfim, é papel também de um delegado saber nadar, né? Não sei pra quê. Né? Umas coisas que a gente nunca vai saber o porquê, né? É igual estudar filosofia. Pra que eu vou estudar filosofia? Eu não quero nem saber quem é um filósofo, mas você tem que estudar. Estudar, por exemplo, química, física, eu não quero saber disso, mas é a grade. Para quem acompanha os noticiários, né, pode ver que alguns candidatos foram presos na hora de fazer a prova. Por que isso acontece? Cara, isso foi muito hilário. E por que eles foram presos, né? Então, essas pessoas, elas já tinham mandado de prisão em aberto. A polícia já estava à procura deles, mas por via das dúvidas, eles se submeteram ao exame. E na hora que chegaram lá, a documentação, tudo, a Polícia Federal veio de forma cautelosa, minuciosa, chamou o candidato. Foram 11 candidatos em vários estados que foram presos, 10 estados. E eles chamaram esse candidato e deram a ordem de prisão. Mas, poxa, se eu sei que eu fiz merda, pra que eu vou fazer a prova? Pra quê? Se eu tô sujo,
Eu sei que vai dar merda, mas não. Acho que eles acreditaram no sobrenatural e acabaram indo fazer a prova. Mas deu no que deu, né? Foram presos. Agora a gente tem 2 perguntas de pessoas que nos enviaram. A primeira é: você pretende realizar outro concurso? Sem dúvida alguma, né? Eu costumo dizer que eu sou muito cabeça dura e teimoso. E somente a teimosia, somente a persistência vai nos levar ao êxito. Eu assisto muitos delegados, vários concursados, e eles falam o seguinte: cara, a diferença entre eu e você, entre mim e você, é que eu fui persistente. Eu não passei no primeiro, eu passei no 30º. Eu fiz mais de 50 concursos. Então é a questão, é você dar continuidade e saber onde você deve aparar as arestas. E a última pergunta: qual aprendizado você tira de tudo isso? Cara, uma lição que eu tenho para passar é que você pode se arrepender de chupar um picolé. Você pode se arrepender de comer um doce, mas você nunca na sua vida vai poder dizer que se arrependeu de estudar. Então o estudo, ele é algo que vai abrir portas, vai abrir o caminho. Você nunca vai ver alguém assim, cara, me arrependi de ter estudado 10 anos da minha vida, perdi tempo. Não, ele vai falar, não, realmente foi difícil, mas eu estudei 10 anos e hoje eu sou promotor de justiça. E hoje eu sou um mega empresário, levando aqui para a seara do empreendedorismo. Você não vai ver uma pessoa que hoje é empresário renomado que vendeu 1000 produtos em um dia. Não tem como. Ele não vendeu nenhum em um dia, ele não vendeu nenhum em um mês e continuou persistindo e foi um passo a cada vez. Agora, pessoal, para encerrar de vez, fazendo um adendo. Patrick, você mora no interior do estado do Rio de Janeiro, e daqui para até o Rio são 4 horas. Exatamente. E como foi essa viagem para fazer a prova? Cara, eu diria que muito louco. Muito louco porque anteriormente eu fiz o concurso para oficial da Polícia do Rio. E eu fui de caravana, e nessa caravana eu fui sortudo que eu ganhei um ticket. Eu ganhei um ticketzinho para poder passear, fazer outro concurso gratuitamente. E esse ticket ficou em minhas mãos mais de 2 anos, porque na pandemia, isso aqui. Aí eu falei, olha, eu tô com o ticket aqui, falei com o responsável da caravana, e falei assim, cara, mas só que essa prova são 8 horas e meia, eu não posso apenas te levar com esse ticket. Falei, não, eu já peguei pilha, falei, que isso? Ele, faz o seguinte, como só tem você para fazer para delegado, dá um jeito de ir, que eu trago você. E aí, isso foi em cima. Por exemplo, eu estava contando com o Ir voltar com o ticket. Aí, 2 dias antes da prova, ela vai, meu Deus, e agora como que eu vou fazer para ir para o Rio? E aí ligo para um colega meu e falo, já estou aqui, ligo para o outro, também já estou. Falei, e agora? E agora que eu consegui, né, comprar uma passagem e tive que sair daqui 1h, 1h30 da manhã, para poder ir para a capital. Chegando lá, com muita fome, eu, graças a Deus, na frente assim, da faculdade, tinha muita coisa para comer. Só que aí eu não desci na frente da faculdade, desci na rodoviária, né? Eu como campista, né, eu não conheço o Rio de Janeiro, na capital, e os taxistas, te leva até o local da prova, R$50, outros 60. Falei, cara, se o taxista não tá nem ligado, como você tá me cobrando R$60? Não, mas é assim. Falei, não. Falei, onde que é o buzu aqui? Ele, não, o ônibus vai demorar, que não sei o que. Eu faço você por 20. Falei, eu te dou 15. Tá bom, fechou em 10. Aí eu paguei e fui com ele até o local da prova com o táxi. E fiz a prova acabou 8 horas da noite. Ou seja, você sai 1h da manhã, vai pro local da prova, começa 8 horas da manhã, você termina a prova meio-dia, mais ou menos, 11h30, aí você almoça e fica até 3 horas da tarde, no sol quente, aguardando o horário de retorno para você fazer a segunda fase, e a prova vai até as 8 horas da noite. E aí o retorno para cá, para Campos, também foi cansativo demais. Aí eu vim, inclusive, quando eu cheguei a Campos, eu liguei para um amigo meu, o Gilberto, inclusive ele é o diretor que também está fazendo a filmagem, né? Eu liguei para ele me buscar, sabe o que ele não atendeu o telefone, e eu tive que vir a pé, lá do centro, para quem conhece que é a Praça São Salvador, vim a pé até para cá, porque ele estava dizendo aí que ele estava na casa do tio dele. Mas enfim, não quero me ater a essa questão, mas resumindo, me deixou na pista e eu tive que vir andando para casa. Esse foi a minha rotina assim para a prova. Patrick, qual conselho você deixa para quem está começando? Cara, nunca desista. Parece ser assim, nunca desista, óbvio. Mas realmente é nunca desistir. É você não escutar o que as pessoas vão falar de você. Porque eu quero finalizar, Lucão, com esse questionamento aqui. Quando eu falei que eu ia entrar para a faculdade, muitos falaram, você
tá louco, não dou uma semana, não dou 6 meses. Aí eu entrei, consegui entrar. Quando eu entrei na faculdade, falaram, entrar é fácil, todo mundo entra, ainda mais pagando. Eu quero ver sair formado. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, eu não vou desistir. Eu fui tisgo, e fui. E aí, quando eu estava mais da metade da faculdade, vieram falar, cursar direito é fácil, eu quero ver passar na prova da OAB. Aí que tá, eu conheço muita gente que fez e não passou. Inclusive tem a tia que tá há 30 anos tentando e não passa. Resumindo, você não pode dar ouvido a essas pessoas. Você sempre tem que acreditar em você mesmo. Acredita em si, no seu potencial, que Papai do Céu vai te iluminar e você vai chegar no local que você quer chegar. Patrick, quero agradecer a sua participação. Para quem não sabe, né, o Direito Dá Certo é uma idealização dele, a ideia é dele, ele é o empresário disso aqui tudo. Eu só estou aqui como um mero apresentador. E quero agradecer a vocês que estão nos escutando e que tiraram esse tempo para nos ouvir. Galera, até a próxima com algum conteúdo muito interessante no Direito na Certa. I can do this all day, I can do this all night. Do this all night.